Ei, Osvaldo, o Itatiaia Cast hoje é comigo e também com o meu amigo Felipe Quintela. Ei, Quintela. E aí, Amanda, tudo bem? Um prazer falar contigo, né? Primeira vez que a gente tá conversando assim. É o nosso primeiro Itatiaia Cast junto, né? Geralmente é eu com o Osvaldo ou com o Renato, você com o Osvaldo ou o Renato. Agora nós dois é a primeira vez. Ah, vai ser legal. E também a primeira vez numa sexta-feira, né? Que o Itatiaia Cast sempre a gente, né, vem ao ar aos sábados, mas como amanhã não tem Itatiaia Patrulha, então resolvemos fazer nessa sexta-feira, falar um pouquinho, né, dos bastidores da nossa semana. E Quintela, eu escolhi para essa semana falar sobre o indiciamento do padre Bernardino, ex-padre Bernardino, de 77 anos. Ele foi indiciado essa semana, então, assim, um avanço até para as vítimas. A gente sabe que, né, ele foi investigado, conforme a Polícia Civil, o ex-padre, que era conhecido como o Santo do Paraíso. Santo do Paraíso, é na região do Paraíso, região leste de BH, onde ele ministrou por muitos anos, né? Tinha uma igreja e, conforme as investigações, há pelo menos 40 anos vem abusando sexualmente de crianças, meninas que têm entre 3 e 11 anos. Mas só este ano, só em agosto deste ano, que a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar um caso que é relacionado a uma criança que hoje tem 11 anos, mas na época do crime ela tinha 3 aninhos. Foi um caso em 2016 em um sítio no município de Tiros, mas infelizmente, né, outras dezenas, a gente pode falar que talvez até centenas de vítimas, né, que elas falam, né, essas vítimas entraram para este inquérito como testemunhas porque o crime já prescreveu, já tem mais de 20 anos. Inclusive, existe uma campanha para, né, caso haja possíveis vítimas dos últimos anos, que os familiares possam procurar a polícia, fazer uma denúncia, porque na hora do julgamento, quando vai contar com relação à pena, isso modifica muito, né? Porque no inquérito em que o padre Bernardino, né, foi indiciado, é apenas uma vítima, que é essa criança que hoje tem 11 anos, mora inclusive já fora do país. Já as outras vítimas do padre, elas, né, o caso não tem como colocar no inquérito porque prescreveu. Mas é uma situação, Quintela, que mexe muito com a gente, né? Porque eu até quis entender, a gente sabe que em muitos casos as vítimas vão falar depois de muitos anos, mas nesse caso, não. Quantas vítimas na época, em 1990, 1980, contaram para os pais que tinham sido abusadas? E, infelizmente, elas foram desacreditadas, porque ele era o Santo Paraíso. Pois é, esse caso me impressionou muito também na época que eu falei com algumas dessas vítimas, hoje mulheres aí de 30, 40, 50 anos, e elas estavam tristes porque os casos dela, igual você falou, se prescreveram, né? E elas estavam até sem esperança de que um dia esse padre fosse preso, porque não tinha mais uma vítima ali com a idade adequada para ele ser indiciado. Elas até me falaram, eu acho, dessa menininha de Tiros, né, que acabou sendo o motivo do indiciamento deles, mas elas não estavam com esperança. Elas estavam com esperança, na verdade, de divulgar na época para a imprensa, para que, segundo elas, a igreja parasse de pagar o padre, porque elas defendiam que ele ainda estava nos quadros da Igreja Católica. Depois a igreja negou isso, falando que o Vaticano mesmo expulsou ele, mas enfim, isso que você falou é muito importante, porque mexeu muito comigo isso também. Inclusive eu te falei isso, né? Um pai gravou comigo na época e ele chorou na entrevista, porque ele falou que tinha o padre como um santo mesmo, que não acreditou na filha dele e que agora que ele viu que tudo era realmente verdade, ele não se perdoa, né? Ele ficou muito triste de ver que tudo era verdade e não deu veracidade, não ouviu a filha dele, né? Então é um caso muito triste, mas que bom que o padre foi responsabilizado, pelo menos por uma vítima, né? E eu tive uma experiência contrária, que eu fui gravar com uma vítima, que hoje já tem mais de 30 anos, quase 40 anos, e a mãe chegou, né, e presenciou ela conversando comigo, e falou, deixa isso pra lá, você ainda não esqueceu? Ou seja, infelizmente ainda, né, tem, assim, a gente não sabe qual é o motivo, mas tentando desencorajar a filha.
como se o fato dela não falar fosse mudar, né? Apagar o que essa mulher passou quando era criança. Mas enfim, o indiciamento dele, ele está preso desde o dia 23 de outubro, foi preso em Joatuba e a gente espera que fique preso por um bom tempinho. Quintela, agora o seu caso de grande repercussão, né? Pois na verdade são 2 casos aí do final de semana envolvendo, infelizmente, violência por causa de futebol, coisa que você também acompanhou, o Oswaldo também acompanhou. Infelizmente não é o que a gente queria cobrir, né, numa semana de final de Copa do Brasil, entre o Atlético e o Flamengo na Arena MRV, que teve toda aquela questão lá dentro do estádio, mas eu pessoalmente cobri casos fora do estádio, antes e depois do jogo. Sábado, nem envolvendo flamenguistas, e esse caso aconteceu, me chamou muita atenção. Me aconteceu ali na Tereza Cristina, na altura do bairro Santa Margarida, no Barreiro, quando uma moça estava usando ali um agasalho da Galoucura. Esse agasalho é do pai dela, ela é atleticana, o pai também, aquela história toda. Ela estava andando ali, ela mora ali na região, quando passou um ônibus da Máfia Azul cheio de torcedores e, o que mais impressionou, torcedoras, mulheres. A gente pensa assim, mulher não vai mexer com essa bobajada de torcida organizada, briga na rua, mas os motoqueiros que estavam ali na rua chamaram só as mulheres para descer, porque viram que era uma mulher que estava usando um agasalho da Galoucura, bateram nessa moça com capacete, chute, soco. No meio da confusão tem até uma imagem até engraçada, né? Deu uma senhora jogando água ali no meio para tentar separar, porque era muita gente brigando. Levaram o agasalho dessa moça, foram de ônibus ver o jogo do Cruzeiro com o Criciúma no Mineirão, e aí na volta a Polícia Militar prendeu todo mundo. Prendeu 7 mulheres também, 5 homens, e a Polícia Civil acabou entendendo que dessas 12 pessoas, só 2 mulheres tinham que ficar presas, e aí chegou na Justiça, a Justiça manteve essa prisão. Chama atenção aí, né, de 12, só 2 ficarem presas, porque todas, pelo menos nas imagens, todas essas mulheres estavam no meio lá da agressão. Isso foi antes do jogo da final entre o Atlético e o Flamengo. Depois do jogo, teve um caso de um flamenguista que chegou num bairro, né, num bar do bairro Dona Clara, ali, para depois do jogo, depois do resultado, beber uma cerveja e tudo mais. Ele foi hostilizado, segundo ele próprio, pelos atleticanos que estavam ali. Aí começa uma briga de versões aí, que jogaram uma cerveja nele, ele não teria reagido e começou a ser agredido. Os atleticanos falam que ele é que partiu para cima, enfim. Tem uma briga ali, tem uma imagem que mostra um atleticano dando um chute no rosto desse flamenguista, a imagem muito pesada. Ele quebrou um osso do rosto, está no hospital até hoje. Então mostra assim, o ponto principal que eu quero chegar aqui é o seguinte, mostra nem sobre futebol, é sobre uma camisa. Porque futebol, todo mundo tem um time, todo mundo torce, tudo bem, mas não teve nem diálogo nesses casos, né? A pessoa só viu um agasalho da Galoucura, um monte de mulher cruzeirense vai atacar. Os caras só viram uma camisa do Flamengo, segundo, né, o BO, começaram a atacar porque eram atleticanos. Então, assim, onde que vai parar isso? Não é nem organizada, é pessoas comuns, na rua, num bar. E aí, como é que faz? É uma desculpa, né, que eu acho que encontram para praticar crime, colocam o futebol aí como pano de fundo, que era para ser um momento de lazer. Pois é, mas aí o governo de Minas, todo mundo, a polícia, está dando a resposta. Você até acompanhou, né, Amanda? Isso, nós acompanhamos. Agora a Polícia Militar retorna aos estádios em jogos importantes, inclusive foi um pedido do João Vitor Xavier, né, que em plenário na Assembleia Legislativa, cobrando ações mais, duras com relação à segurança aí nos estádios, e agora, após esse pedido, a gente vê a resposta aí com a Polícia Militar, o batalhão de choque, os batalhões, a Roca, os cães, também a cavalaria, porque a polícia, ela vai sim no estádio, né, Kitela? Mas para entender, até então, a polícia atua de uma forma, depois que ela é acionada, mas ela não tem o controle total daquela segurança. Quando ela é acionada, ela vai e age, mas a partir de agora, em jogos importantes, a informação que temos é que a polícia vai ter o controle total para evitar. Quintela, então é isso, né? É isso. Vamos acompanhando tudo isso aí, tomara que não aconteça mais, mas eu acho difícil. Um abraço, Diniz, é com você. Valeu, Oswaldo.